Profeta Isaías, no capítulo 36, nós iremos ler a partir do verso 11, livro do profeta Isaías, no capítulo 36, vamos ler a partir do verso 11, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Então disse Eliaquim, e Sebna, e Joá e Rabzaque: pedimos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas Rabzaque disse: porventura mandou-me o meu senhor só ao teu senhor e a ti, para dizer estas palavras, e não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Rabzaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e disse: ouvi as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, está entre nós, mais uma vez, a palavra que o Senhor tem despertado a nós. Aqui nós lemos um pequeno trecho de uma grande provação. No tempo do rei, um dos reis de Judá, se eu não me engano, o rei Ezequias, ele era rei em Judá, e havia um reino muito poderoso, que era o rei da Assíria, que tinha a sua capital em Nínive, e esse reino da Assíria, ele começou a dominar e a ocupar vários territórios, e os reinos menores, irmãos, começaram a ter que pagar tributos ao rei maior. Só que não contente em saquear os reinos menores, esse rei assírio, ele ia e dominava, ele destituía o povo, o reino menor, e ele passava a ser o dominador pleno dos outros reinos. E acontece aqui, irmãos, pelo que nós lemos, que esse rei da Assíria, ele começa a provocar o reino de Judá. Para os irmãos terem uma noção do que nós estamos tratando, do que trata a palavra, o reino de Judá, ele era muito pequeno, como se fosse um bairro ou uma região da cidade de São Paulo, uma região pequena da cidade de São Paulo, e o reino assírio fosse a grande capital e a grande São Paulo. Então não tinha como suportar a pressão daquele reino opressor, irmãos. E já havia de um tempo que o rei Ezequias estava se valendo do tesouro do reino de Judá para pagar o tributo, para oferecer o dinheiro para aquele rei dominador. Ele tirava das suas posses, que era do povo, para o povo de Judá, e oferecia para aquele reino dominador. E aquele reino dominador, assim como ele fazia com Judá, fazia com outros reinos, e ele ia se fortalecendo em dinheiro e fortalecia também em armas, fortalecia também o seu exército. E que nós estamos lendo aqui, irmãos, é quando esse reino assírio, ele chega em Judá, e um representante do rei assírio, ele começa a falar para o imediato do rei Ezequias o que haveria de acontecer com aquelas terras, o que haveria de acontecer com aquele povo. Só que, irmãos, fica claro para nós aqui que o povo de Judá falava uma língua, e o povo assírio tinha natureza de outra língua. E eles chegam e começam a falar com a língua dos locais, para afrontar.
para causar medo, para causar terror. E o imediato do rei Ezequias fala: calma, não vamos criar um pânico aqui na sociedade, fala na tua língua que eu consigo entender. Aí, irmãos, aquele imediato do rei da Assíria, que veio para a guerra, que veio para perturbar, que veio para destruir, falou: não, eu não vou falar na minha língua, eu vou falar na tua língua. Eu vou falar na tua língua para as pessoas que estão nos muros, elas entendam que esse reino não prosperará. E é assim, irmãos, com as provas que nós passamos. Às vezes nós queremos passar a prova quieto, passar a nossa aflição escondido, mas parece que o inimigo tem um decodificador que ele faz com que nós nos envergonhemos. E tem aqui entre nós, irmãos, irmãs, na internet nos acompanhando, que a sua prova parece que está no alto-falante da tua cidade. Mas o Senhor manda te anunciar que o Senhor calará o teu inimigo. E nós, irmãos, aqui nós, continuando a exortação da palavra, aquilo trouxe consternação, irmãos. Aquilo ali trouxe uma afronta desmedida para o povo de Israel. Um povo que estava sendo orientado por um rei justo, porque o rei Ezequias, ele temia ao Senhor. Ele afastou do povo os ídolos, ele trouxe o povo novamente para as leis de Moisés, e o povo começou aquela afronta, sendo afrontado na língua deles. Mas, irmãos, o Senhor deu ordem ao profeta Isaías. E se nós seguirmos a leitura, convido a toda a igreja que na sua casa, que você possa continuar a ler e a compreender essa linda história de livramento que o Senhor fez no meio do povo de Judá, o povo de Israel. O que acontece, irmãos, é que o profeta Isaías, tomado por Deus, ele decreta ao rei Ezequias de que aquele reino não prosperaria, ou melhor, ele não cairia nas mãos dos assírios, e o reino dele prosperaria porque o Senhor se agradava do que aquele rei estava fazendo. Só que era difícil, irmãos, era impossível, mas tudo que é difícil e impossível para nós, para o Senhor é possível. Se nós, irmãos, o que aconteceu aqui, se nós formos nos livros das histórias, dos transcritos do que aconteceu naquela região do mundo, está escrito que aquele pequeno reino destruiu em um único dia o exército dos assírios. Isso é o que a ciência fala, porque ela, às vezes, ela tem resistência em proclamar o milagre, mas está escrito na minha e na sua Bíblia que o anjo do Senhor, em um único dia, destruiu, matou mais de 180 mil soldados dos assírios e colocou paz naquele reino. E o rei que estava afrontando o povo, que era filho do Altíssimo, filho de Deus Altíssimo, ele correu, ele saiu em disparada, ele voltou para a terra dele, só que quando se levanta contra o povo de Deus, não tem mais paz na vida daquela pessoa, irmãos. Aqueles que se levantam contra a tua vida, você pode descansar no Senhor, porque Ele arrumou confusão para Ele mesmo. Porque não haverá paz sobre aqueles que lutam contra os escolhidos do Senhor. E o rei da Síria, está escrito, irmãos, que ele volta para a terra dele, e ele fez uma confusão no meio da família dele, em que os próprios filhos vieram e mataram ele quando ele adorava o rei, o Deus dele. Por quê? Porque o Senhor vingou toda a afronta que o povo de Judá estava passando. Irmãos, eu sinto por Deus para anunciar essa palavra. A luta é grande, a afronta é imensa, nós nos apequenamos nas nossas aflições, nas nossas provas, porque nós ficamos, irmãos, às vezes com uma afronta, nós ficamos entristecidos, nós ficamos sem força, a nossa
a nossa força física parece que ela fica mirrada, a nossa saúde parece que ela mingua. Eu não sei aonde está a tua necessidade, mas estou aqui para anunciar o tamanho do teu Deus. Estou aqui para anunciar o poder do nosso Deus na sua, na minha, nas nossas vidas. Aonde estiver a tua prova, aonde estiver a tua guerra, esta é a palavra. O Senhor vingou o povo de Judá e colocou ele em paz. Colocou o povo em liberdade. O Senhor prosperou aquele reino de Judá. E o Senhor prosperará a tua vida. O Senhor prosperará a tua casa. Irmãos, a prova. Falemos, irmãos, da fome. Falemos, irmãos, dos irmãos do testemunho que a irmã Francine, a irmã que deu testemunho aqui na última, Franciene, a irmã que deu testemunho aqui na última quarta-feira, ela falou assim: nós passamos fome, nós fomos atendidos e nós damos graças ao Senhor porque hoje nós podemos abençoar a irmandade. A fome é uma grande afronta na vida do ser humano. A enfermidade é uma grande afronta na vida do ser humano. O desemprego, ele vem e desonra o chefe de família, a chefe de família, porque ele não tem mantimento para colocar sobre a mesa, ele não tem alguma coisa para sacudir ou suportar ou socorrer os filhos dele. E eu não sei se você tem a sua enfermidade te incomodando, eu não sei se você tem uma necessidade grande te afrontando, o tamanho da prova que você veio carregado, ou se arrastando para dentro dessa igreja, ou ligando o seu aparelho para receber esse culto, mas o que te anuncia Deus é que assim como o Senhor foi com o povo de Judá, Ele será na tua vida também. Grandes obras tem feito e fará o Senhor no meio de nós. Irmãos, um anjo destruiu um exército inteiro. Esse anjo é anjo que responde ao Deus Altíssimo, a esse Deus que você continuamente serve. O Senhor dará ordem aos anjos para que venha te atender na tua necessidade. Oxalá essa noite você não seja despertado por uma grande obra. É o Senhor, é a palavra do Senhor se cumprindo na minha, na sua, nas nossas vidas. Recebamos a palavra de Deus nesta noite, leve ela no teu coração, coloque ela em prática. Como? Agradeça ao Senhor, ore ao Senhor, fale com o Senhor que Ele é teu amigo, fale com o que Ele falou com você nessa noite. Examine novamente as Escrituras, o 35, o 36, o 37, 38 de Isaías. Veja o poder de Deus, o Deus que você serve. Deixa a Bíblia aberta na tua casa, que a manifestação do Espírito Santo se fará presente na tua vida. Essa é a palavra, recebamos ela como vinda dos céus e por tudo nas nossas vidas. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém.